Nas aulas passadas falamos um pouco do histórico da descoberta das partículas subatômicas, dos modelos atômicos, por que eles fracassaram, e concluímos a aula falando um pouco do modelo atômico de Rutherford e por que ele provavelmente fracassaria também. Agora falaremos um pouco sobre a estrutura eletrônica do átomo. Vamos passar um pouco também sobre a luz. É algo comum da nossa vida. Sempre foi, desde os primórdios. Imagina, hoje a gente tem uma certa ideia do que seja a luz, mas imagina isso no século XVII, século XVIII. As pessoas olhavam para aquilo e se perguntavam: qual é a composição da luz? Do que a luz é feita? Em 1564, Galileu tentou medir a velocidade da luz, calculando o tempo de eclipses. Roman, em 1676, obteve um valor bem aproximado, de aproximadamente 3 vezes 10 a 10 centímetros por segundo, observando também eclipses lunares. Christian Huygens, ele propôs que a luz era constituída de ondas, ou seja, a luz tinha propriedades ondulatórias. Mas aí vem novamente aquela velha história. Uma pessoa desconhecida faz uma proposição, alguém muito conhecido na época faz uma proposição contrária, e o que fica? A proposição daquele que é o mais famoso. Então, na mesma época, Isaac Newton propôs que a luz era constituída de partículas. Não dá para imaginar qual foi a teoria que ficou. A teoria corpuscular de Newton ela foi amplamente aceita e persistiu por todo o século XVIII. Em 1815, Thomas Young e Fresnel eles estabeleceram as bases da teoria ondulatória, ou seja, a ideia de que a luz não era matéria e sim ondas estava começando a ganhar força novamente. Young fez um experimento em que ele promoveu a difração da luz quando passava por um feixe. O que é a difração, pessoal? A difração é a decomposição de ondas em outros comprimentos de ondas. Então, o que eu tenho? Uma luz, ela vai atravessar essas fendas, então ela vai, em cada fenda, ela vai gerar novas ondas. Essas ondas, como a gente lembra, né, do ensino médio, as ondas elas podem interagir de duas maneiras: construtivamente ou destrutivamente, ou seja, interferência construtiva ou destrutiva. Em interferência construtiva, as amplitudes, ou seja, a intensidade dessas ondas se somam. Isso quer dizer que a resultante vai ser uma onda mais intensa, com maior amplitude. Interferência destrutiva significa dizer que as duas ondas vão interferir de maneira a anular uma a outra. O resultado, a onda deixa de existir. Amplitude é zero. Então, quando o Young fez esse experimento, ele passou a luz, ele observou no feixe resultante áreas onde essa luz ficava mais clara, áreas onde ficava mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro, indicando um padrão de interferência, tá? Um padrão de difração. Difração é um fenômeno somente de ondas. Então, se a luz sofre difração, a luz é onda. Se a ideia de Newton fosse verdade, o que é que a gente observaria ao passar a luz por essas fendas? A gente observa dois feixes retilíneos. Concorda? Mas não foi isso que aconteceu. Em 1873, James Maxwell ele propôs que a luz visível era constituída de ondas eletromagnéticas. Bom, as ondas sonoras, né, esse som que vocês estão escutando da minha voz, ela é uma onda mecânica. Uma onda mecânica ela precisa de um meio de propagação. O meio de propagação, no caso, é o ar. Se por acaso vocês estivessem num ambiente evacuado, ou seja, no vácuo, vocês não escutariam nada, porque a onda sonora não teria como se propagar no vácuo. Por outro lado, as ondas eletromagnéticas elas são compostas por duas componentes perpendiculares, uma componente elétrica e outra componente magnética. Essas ondas elas viajam no vácuo a velocidades altíssimas. No caso da luz, por volta de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Okay? Então ficou estabelecido realmente que a luz era constituída de ondas e não de partículas. Bom, aqui seria o comportamento esperado se esse feixe fosse um feixe de partículas. Olha só,
Se eu passar ele por uma fenda, o que, é que vai acontecer? Essas partículas vão colidir aqui, aquelas que não colidir vão passar direto. Se ela for uma onda, o que, é que vai acontecer? Eu tenho várias cristas de onda aqui. Quando ele passar por essa fenda, ele vai gerar, tá? Ou seja, eu vou decompor essas cristas em suas componentes. Perfeito? Então aqui é o que eu tenho. Ó. A fonte de luz, as fendas eu gero uma onda ou outra onda. Ok? Então, onde essas ondas interferirem construtivamente, olha só, construtivamente, ou seja, crista com crista, vale com vale. A onda resultante ela é uma onda de amplitude que vai ser o quê? O somatório da amplitude dessas duas ondas. Onde essas ondas interferirem destrutivamente, o que, que vai acontecer? Olha só, crista com vale, vale com crista. Ou seja, essas duas ondas elas vão se subtrair. O resultado disso daqui vai ser essa onda mais menos essa onda, ou seja, a resultante ela é nula. Por isso que Fresnel observou o padrão de difração, ou seja, é semelhante quando nós soltamos pedras na água, né, eles formam aquelas ondas. Então, por exemplo, se eu bater na água aqui e aqui simultaneamente, eu vou gerar duas ondas. Essas duas ondas elas vão viajar e onde essas ondas se encontrarem, eu vou gerar padrões de difração. Ou seja, regiões onde essas cristas se somam, gerando um padrão mais intenso, e regiões onde essas duas ondas se anulam, gerando esse padrão aqui mais escuro. Bom, para que a gente entenda a natureza eletrônica do átomo, é necessário que a gente entenda e conheça um pouco sobre a natureza da radiação eletromagnética. Bom, aqui nós temos duas ondas eletromagnéticas. Lembra que eu comentei que essas ondas são constituídas por duas componentes. Uma componente de campo elétrico, outra componente de campo magnético perpendicular com a de campo elétrico. Aqui eu tenho uma outra onda, também outra onda eletromagnética, mas essas duas ondas são diferentes. Perceba que dentro do mesmo intervalo eu tenho um comprimento e meio de onda. Ou seja, esse comprimento de onda se repete uma vez e meia. Nesse mesmo intervalo aqui, eu tenho 1, 2, 3 e meio comprimento de onda. Ou seja, o número de comprimentos de onda que estão contidos nesse intervalo de tempo é maior do que aqui. Isso quer dizer que essa onda tem uma frequência mais alta do que essa daqui. Bom, então vamos conhecer as componentes de uma onda. O primeiro componente, o comprimento de onda, ou seja, a distância entre dois máximos ou mínimos adjacentes. Então eu posso medir um comprimento de onda de uma crista para outra ou de um vale para o outro. A frequência, representada pela letra grega μ, comprimento de onda representado por lambda, representa o número de ondas que passam em um dado ponto em um segundo. Tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3 e meio comprimentos de onda dentro desse intervalo de tempo. O terceiro componente, a amplitude. A amplitude ela me dá a distância do máximo até o ponto intermediário, né? Ou seja, um nó da onda, no caso. Tá? Mede a intensidade. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma onda com um determinado comprimento de onda, essa onda pode ter uma amplitude baixa ou uma amplitude alta. Amplitude baixa significa baixa intensidade, ou seja, essa luz vai iluminar pouco. Amplitude alta significa alta intensidade, ou seja, essa luz vai ser uma luz mais brilhante. Mas as duas luzes têm o mesmo comprimento de onda. Bom, a frequência μ ela é dada em unidade por tempo, tá? Ou seja, alguma coisa por segundo, alguma coisa por hora. A unidade de frequência é o Hertz. O Hertz significa segundo a menos 1, ou seja, 1 sobre segundo. O comprimento de onda, lambda, é dado em unidade múltiplos do metro, ou seja, centímetros, milímetros. No caso, para átomos e partículas subatômicas, nós vamos usar valores menores, como o nanômetro, que é 1/bilionésimo do metro, o angstrom, 10 a menos 10 metros, o picômetro, 10 a menos 12 metros. Okay? Então, unidades bem pequenas.
A velocidade da luz, representada por c, é uma constante, que vale aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Todas as radiações eletromagnéticas viajam com a mesma velocidade, ou seja, a velocidade da luz. Frequência νe e o comprimento de onda lambda, eles guardam uma relação entre si, ou seja, frequência ela vai ser igual a V sobre lambda. No caso de uma onda eletromagnética, a onda eletromagnética viaja em velocidades próximas ou iguais à velocidade da luz. V é C. Frequência é igual a C sobre lambda. Então, se eu sei, por exemplo, o comprimento de onda, eu sei qual é a frequência e vice-versa. Todos nós observamos ou já vimos um arco-íris. Em dia chuvoso, com sol, o que acontece? Você olha para o horizonte e está lá o arco colorido com todas essas cores que o nosso olho consegue distinguir. O fenômeno do arco-íris simplesmente é um fenômeno de difração. A luz sofre difração, por exemplo, ao passar pela gota de água ou através de um prisma, originando o que a gente chama de espectro eletromagnético contínuo. Contínuo por quê? Olha só. Observe que eu não tenho espaçamento entre as cores. Ele vai aqui do violeta para o azul, para o verde, para o amarelo, para o vermelho, sem interrupção. As cores transitam suavemente uma para outra. Do espectro eletromagnético da luz, somente essa fração aqui, muito pequena, em torno aqui de 400 a 700 nanômetros, ela é detectada por nosso olho. Abaixo do violeta, eu tenho o ultravioleta, que a gente não consegue enxergar. É essa luz, ou essa radiação que afeta nossas células, causando câncer de pele, por exemplo. Abaixo do violeta eu tenho os raios X, que a gente já conhece, que é capaz de atravessar a pele e permite que a gente tire radiografias. Radiação de alta intensidade, a gente também não consegue ver. Abaixo dos raios X estão as radiações de mais alta energia, os raios gama, que são conhecidos também como os raios cósmicos. Bom, então chegamos no visível. No final do visível eu tenho o vermelho. Logo após o vermelho, ou seja, em comprimentos de onda maiores, eu tenho o infravermelho. O infravermelho é a radiação térmica, calor. Depois do infravermelho eu tenho uma radiação de mais alto comprimento de onda, da ordem de 10 a 7 nanômetros, as micro-ondas. Aquelas mesmas que a gente usa para aquecer o nosso almoço, nosso lanche. Tá? As micro-ondas, elas promovem movimento rotacional às moléculas. O infravermelho, movimento vibracional. Bom, em ondas maiores, da ordem de 10 a 11, 10 a 11 nanômetro, eu tenho as ondas de rádio. A gente também não consegue visualizar essas ondas. Apenas uma estreita faixa desse espectro ela vai ser visualizada por nosso olho. Tá? O espectro visível, contínuo. Vimos que James Clerk Maxwell ele propôs que a luz era constituída por ondas eletromagnéticas, de modo a tentar explicar a natureza da luz. As diferentes radiações emitidas, elas diferiam por possuírem diferentes comprimentos de onda, ou seja, cada comprimento de onda ele corresponde a uma cor no espectro visível. No entanto, essa teoria ela não explicava, por exemplo, a cor emitida por corpos aquecidos. Se vocês tiverem curiosidade, verifiquem um metal. O metal, quando a gente aquece, no início começa a escurecer. Quando ele está muito quente, ele é vermelho. Quando ele está mais quente, ele é amarelo. E quando ele derrete, ou seja, funde, ele é esbranquiçado, assim, quase azulado. Então essas cores elas eram emitidas por os corpos aquecidos. Então um objeto que a gente visualiza, a gente consegue ver a cor dele, por quê? Porque ele reflete a radiação correspondente à sua cor complementar. Isso quer dizer que do espectro eletromagnético ele está absorvendo uma determinada radiação, onde essa radiação ela tem uma cor complementar. Por exemplo, se ele absorve do comprimento de onda amarelo, esse objeto ele aparece para você como azul. Se ele absorve na faixa do vermelho, ele aparece para você como verde. E aí por diante. No entanto, os corpos aquecidos, eles não refletem luz, bem pelo contrário.
eles absorvem toda a radiação que você incidir sobre eles. Então eles vão emitir radiações próprias com determinados comprimentos de onda. Gustav Kirchhoff verificou que a radiação emitida em diferentes temperaturas ela dependia somente da temperatura e não do material, ou seja, qualquer material ele iria emitir a mesma radiação. Um objeto que se comportava dessa forma, ele foi denominado na época como sendo um corpo negro. Corpo negro não quer dizer que ele seja preto, mas ele se comporta como se fosse preto. O preto é uma cor em que toda a radiação que incide sobre ele, ela é totalmente absorvida. Então, qualquer radiação que se incida sobre um corpo negro é absorvida. Os cientistas tentaram explicar, esse comportamento da radiação do corpo negro usando a teoria ondulatória. Falharam. Os resultados ficaram conhecidos como a catástrofe do ultravioleta. Isso quer dizer, até uma certa temperatura, o corpo se comportava como previsto pela mecânica ondulatória. Mas quando se aproximava do ultravioleta, as previsões pela mecânica ondulatória, elas falhavam catastroficamente. Segundo essa teoria, um corpo negro, ou na verdade qualquer corpo com temperatura maior do que 0 Kelvin, emitiria radiação ultravioleta muito intensa. Isso quer dizer que a gente, por exemplo, a 37 graus, brilharíamos no escuro. Qual é a consequência direta disso? Não existiria escuridão. Tá? Então a gente já percebe que a teoria é bem furada. Beleza, então aqui eu estou mostrando para vocês um corpo aquecido, um metal fundido. Olha só, quando ele está mais frio ele é amarelo, mas quando ele está totalmente fundido ele é um branco azulado. Aqui um gráfico mostrando a previsão teórica. À medida que esse comprimento de onda diminuiria, a radiação ou a intensidade da radiação ela aumentaria indefinidamente. O que significa isso? Que o corpo seria capaz de emitir qualquer tipo de radiação, tá? Indefinidamente. Só que o que acontece na prática é o quê? Bom, numa temperatura de 5.000 kelvins eu tenho um máximo e em seguida esse máximo cai. Próximo de onde? Próximo da região do ultravioleta. A mesma coisa aqui, numa temperatura maior eu tenho um aumento da intensidade, o máximo se desloca aqui para a região do ultravioleta e novamente ele cai, tá? Ao invés de continuar indefinidamente. Coube a um cientista desconhecido explicar a natureza das emissões dos corpos aquecidos. Em 1900, o físico e matemático alemão Max Carl Ernst Ludwig Planck, ou simplesmente Max Planck, propôs que a energia ela não seria contínua. Assim como a matéria, a energia era formada por pequenos pacotes. E esses pacotes eles não podiam ter qualquer valor de energia, somente múltiplos inteiros. Tá? Então ele postulou que a radiação ela é absorvida ou emitida por um corpo aquecido não sob forma de onda, mas na forma de unidades discretas de energia que ele chamou de quantum. Quantum veio do grego de quantidade. Max Planck propôs que a energia, assim como a matéria, era descontínua. A energia de um sistema ela é limitada a determinados valores específicos e discretos, ou seja, ela não assume qualquer valor, somente determinados valores. E esses determinados valores variam de material para material. Então, por exemplo, o ferro aquecido emite determinados valores de quantum, de energia. O alumínio aquecido emitiria diferentes valores. O cobre aquecido, diferentes valores e daí por diante. Essas emissões elas ocorriam porque os átomos dentro do material eles vibravam em determinadas frequências. Então, se eles vibram em determinadas frequências, eles vão só emitir somente determinados comprimentos de onda. Isso quer dizer que a energia sempre ela é emitida em múltiplos inteiros de H vezes a frequência, onde esse H é a constante de Planck. Então Planck propôs que a energia emitida por um corpo aquecido ela é
proporcional, esse símbolo indica proporcionalidade, à frequência. Se eu quiser transformar uma proporcionalidade numa igualdade, eu introduzo uma constante de proporcionalidade. Tá? Então isso quer dizer que a energia agora ela é igual ao quê? A uma constante de proporcionalidade vezes a frequência, onde essa constante de proporcionalidade é a constante de Planck e vale aproximadamente 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Esse é o gráfico que se esperava de intensidade por temperatura segundo a física clássica, ou seja, a mecânica ondulatória. Ou seja, com o aumento da temperatura, essa intensidade aumentaria indefinidamente. Isso quer dizer que qualquer corpo aquecido emitiria luz. Então, a energia ela atuaria como se fosse algo contínuo, ou seja, sem intervalo. É como se fosse aqui fosse um bloco, tá? Como se fosse um bloco. Diferentemente do que se esperava, os resultados mostraram que somente determinados valores de energia podem ser emitidos ou absorvidos pelo corpo aquecido, de acordo com a teoria de Planck. A energia só era absorvida ou emitida em múltiplos inteiros de Hν. 1Hν, 2Hν, 3Hν e daí por diante. Tá? Sempre em múltiplos inteiros, nunca em múltiplos fracionários. Surgia então o princípio do que a gente conhece hoje como mecânica quântica. Né? Então Max Planck deu o pontapé inicial para elucidar uma série de perguntas que há muito tempo ficavam sem resposta. O conceito de quantização está muito mais presente na vida da gente do que a gente pensa. Vamos pegar os dois exemplos aqui. Olha só. Energia contínua, energia quantizada. Energia contínua significa dizer que eu posso ter qualquer valor de energia dentro desse intervalo. 1, 1,5, 2, 2,3 e daí por diante. Tá? Vamos dizer que esse bloco aqui seja uma rampa. Não é? Uma rampa ela é contínua, não é isso? Então eu posso caminhar por essa rampa e parar em qualquer ponto da rampa. Né? Então se essa rampa tem 5 metros, eu posso parar em 3 metros, 3,2 e daí por diante. Por outro lado, a quantização ela me permite somente múltiplos inteiros. Um exemplo da quantização é uma escada. Então a escada ela tem o quê? Um número inteiro de degraus. Só me é permitido permanecer em múltiplos inteiros do degrau, ou seja, 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus. Tá? Eu não posso ficar, por exemplo, em 1,5 degrau. Posso? Não posso, porque a escada ela é quantizada, ou seja, só me é permitido determinados valores dentro de um conjunto de números inteiros. Bom, como toda teoria nova, sempre existe uma resistência, e a teoria de Planck não foi diferente. Então a teoria de Planck não foi prontamente aceita. Só depois, né, que acidentalmente ela foi comprovada, é que a teoria quântica ela tomou realmente força. Em 1888, Heinrich Hertz ele observou que a incidência de radiação ultravioleta na superfície de um metal causava emissão de elétrons. Ele chamou esse efeito de efeito fotoelétrico, ou seja, emissão de eletricidade promovida por incidência de luz. Acreditava-se que a energia cinética dos elétrons que eram expulsos da superfície do metal, elas dependiam da frequência da radiação. Ou seja, determinada frequência de radiação causava a emissão, né, ou a ejeção desses elétrons. Acreditava-se também que o número de elétrons ejetados eles dependiam da amplitude da radiação, ou seja, da intensidade. Então, se eu tinha uma radiação que provocava o efeito fotoelétrico, se eu aumentasse a intensidade, ou seja, o brilho dessa radiação, eu conseguiria expulsar mais e mais elétrons do que uma corrente elétrica maior. Outra proposição é que o efeito fotoelétrico ele aconteceria para qualquer valor de frequência. Qualquer valor. Só que isso não era verdade. Por quê?
Por exemplo, se eu incidisse uma radiação azul na superfície do metal, eu observaria o efeito fotoelétrico. Se eu aumentasse a amplitude dessa radiação, eu via que a corrente elétrica aumentava, ou seja, mais e mais elétrons eram ejetados do metal. No entanto, se eu mudasse essa radiação para uma radiação vermelha, da faixa de comprimento de onda da luz vermelha, eu não observava o efeito fotoelétrico. Mesmo que eu aumentasse a intensidade dessa radiação, ou seja, a amplitude, eu não observava. A verdade é que o efeito fotoelétrico ele só era observado para determinadas frequências. Somente algumas frequências provocavam a ejeção de elétrons da superfície do metal. Aqui o efeito fotoelétrico. A luz incide sobre a superfície do metal, esses elétrons são ejetados. Tá? Então a luz incide, os elétrons são ejetados, eu posso armazenar isso numa bateria e aqui eu posso medir. Esse é o princípio, pessoal, das células fotovoltaicas. É o princípio das fotocélulas, né, que ficam em postes de iluminação pública. A física clássica ela afirmava que a energia da radiação ela era proporcional ao quadrado da amplitude, mas isso não era verdade. Em 1905, um cientista chamado Albert Einstein, ele propôs que a energia do elétron ejetado ela era proporcional à frequência da radiação incidente, que ele chamou essa frequência de frequência limite. O que é a frequência limite? A frequência mínima necessária para que eu observe o efeito fotoelétrico. Esse beta é uma constante. O que Einstein propôs é que o seguinte: bom, os elétrons eles estão presos ao átomo pela atração que o elétron tem pelo núcleo, que é positivo. Se eu quiser tirar esse elétron do domínio do núcleo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fornecer energia igual ou superior àquela energia que mantém o elétron preso no átomo. Então, se eu forneço energia igual, esse elétron sai. Se eu forneço energia abaixo daquilo, o elétron não vai sair. Eu não consigo vencer a atração do elétron pelo núcleo. Se eu forneço mais energia do que a energia que mantém o elétron preso, o que vai acontecer? Esse elétron vai sair e o excesso de energia se transforma em energia cinética, ou seja, esse elétron vai sair com uma velocidade maior. Então, a energia do elétron ejetada ela é igual ao quê? A energia cinética. A energia cinética é igual a beta vezes νi, que é o quê? A energia do fóton incidente, ou seja, da radiação que está incidindo na superfície do metal, menos φ. Esse φ, ele representa o quê? A energia necessária para ejetar o elétron, ou seja, a quantidade mínima de energia que eu preciso fornecer para arrancar aquele elétron. O φ também é conhecido como a função trabalho. Por definição, a energia mínima que o fóton deve possuir para que ele provoque o efeito fotoelétrico. Então, φ é igual a beta vezes νi0, onde esse νi0 é a minha frequência limite. A partir desse valor, ou seja, a partir da frequência limite, eu observo o efeito fotoelétrico. Abaixo da frequência limite, eu não observo o efeito fotoelétrico. Então, Einstein propôs que nenhum elétron seria ejetado se a frequência da radiação incidente ela não atingisse o valor da frequência limite. Então, aqui, para cada material, eu tinha uma frequência limite, ou seja, por sódio eu tinha uma frequência limite, por potássio eu tenho uma frequência limite, para o rubídio eu tinha uma frequência limite, tá? Cada uma delas diferente. O gráfico de energia cinética versus a frequência, ele deve ser uma linha reta, onde a inclinação dessa reta ela é uma constante. Quando Einstein calculou o valor dessa constante, olha a surpresa. Ela era igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, ou seja, a constante de Planck. Então, na verdade, sem querer, Einstein usou a proposta de Planck para explicar o efeito fotoelétrico e, com isso, ele validou a teoria de Planck. Então, a energia cinética do elétron ejetado ela é o quê? Hν menos φ, que é igual a H νi0, ou seja, a frequência limite.
Tá? Então aqui o estudo de Einstein validou, na verdade, a teoria quântica de Planck. Então Planck estava correto. Com esse estudo, né, sobre o efeito fotoelétrico, Einstein recebeu o prêmio Nobel. Né? Então o prêmio Nobel de Einstein foi pelo efeito fotoelétrico, não pela teoria de relatividade, nem por outras teorias, e sim pela explicação do efeito fotoelétrico. Bom, dentre as aplicações, né, do efeito fotoelétrico, a gente tem aqui sistemas de detecção de movimento, né, por exemplo, porta de shopping, né, quando você se aproxima ela abre. Fotocélulas, eu já expliquei isso, né, quando está escuro, as luzes de iluminação pública elas acendem, né, porque a fotocélula está aberta enquanto tem luz. Quando o sol se põe, ela fecha e liga o interruptor. Óculos de visão noturna, tá? Também é uma aplicação da teoria do efeito fotoelétrico, ou seja, eu tenho a radiação que incide num fotocatodo, tá? Essa luz que é absorvida, ela passa por um sistema de alta tensão. Esse sistema de alta tensão, ele pega esse sinal analógico e converte em sinal digital, e esse sinal digital ele é transformado em imagem, tá? Uma tela de fósforo. Por isso que a gente vê essa cor esverdeada. Bom, como a gente já comentou, o espectro da luz visível ele é contínuo. Tá? Então, quando eu passo a luz por uma fenda e depois por um prisma, eu observo o espectro visível da luz, ou seja, do violeta até o vermelho. Os cientistas tentaram fazer isso, por exemplo, com luzes onde dentro do bulbo da luz tinha gás de um elemento, por exemplo, hidrogênio. Quando fizeram isso com o gás hidrogênio, né, e com outros elementos, eles observaram que, ao contrário da luz branca, o espectro obtido ele era descontínuo, ou seja, eu observava partes escuras e linhas coloridas separadas por intervalos escuros. Não observavam o espectro contínuo. Bom, aqui eu tenho o espectro de emissão de alguns elementos, por exemplo, do hidrogênio. Tá? Eu tenho aqui, são 4 raias espectrais. No mercúrio, ó, perceba como o espectro do hidrogênio é diferente do mercúrio. O espectro do hidrogênio e do mercúrio é diferente do neônio, que é diferente do hélio. Tá? Até o hidrogênio e o hélio são diferentes, né? Apesar deles serem bem próximos na tabela periódica. Tá? Então, cada elemento ele tem seu espectro de emissão característico. É uma impressão digital do elemento. Então, por exemplo, se eu aquecer um sal de cozinha numa chama de um bico de bolsa, eu vou observar imediatamente uma luz amarela. Se eu troco esse sal por um sal de potássio, por exemplo, cloreto de potássio, eu vou observar esse violeta. Se eu troco por cloreto de lítio, eu vou observar esse vermelho carmim, né? Vermelho bem intenso. E se eu troco por bário, eu observo esse verde. Isso quer dizer que cada elemento ele tem sua cor ou seu espectro de emissão característico. Fica uma pergunta para vocês. Frequentemente a gente observa nos noticiários, né, que a NASA descobriu um outro planeta, uma estrela. Né? Por exemplo, no planeta eles dizem que a atmosfera é composta de gases tal e tal, a superfície do planeta tem ferro, tem níquel. Como eles sabem disso se eles não estiveram no planeta e coletaram amostras? Simples. Utilizando o espectro de emissão que vem do planeta. Esse espectro ele é decomposto em vários espectros e cada espectro ele é analisado para cada elemento. Lembra, cada elemento tem um espectro característico, é uma impressão digital. Então, quando eu decomponho esse espectro, eu estou identificando esses elementos. Então, essas linhas características do espectro atômico, elas são usadas na identificação de elementos, o que a gente chama de teste de chamas. Isso daqui vocês vão fazer em laboratório nas práticas. Aqui nós temos os dois espectros. O espectro de emissão, o espectro de absorção. Vocês verificam, né, que um é complementar ao outro. Né? Olha só. Se eu juntar os dois, eu tenho um espectro contínuo. Então, o espectro de emissão e o espectro de absorção, eles são complementares. Em 1885,
Johann Balmer estudou o espectro descontínuo de emissão do hidrogênio e deduziu uma expressão para determinar os comprimentos de onda desse espectro. A expressão era essa: lambda igual a b m ao quadrado sobre m ao quadrado menos n ao quadrado, onde b é uma constante que vale 364,6 nanômetros e m e n são números inteiros. Quando n é igual a 2 e m é igual a 3, o valor de lambda para a expressão de Balmer, ele dá o valor da linha vermelha do espectro descontínuo do átomo de hidrogênio em 656,3 nanômetros. Para n igual a 4, ou seja, n continua 2, agora eu vou de 3 para 4. Lambda, o lambda obtido, ou seja, o comprimento de onda obtido, da linha azul esverdeada do espectro do átomo de hidrogênio em 486,1 nanômetros. Quando eu troco m para 5 e 6, o lambda obtido ele é exatamente das linhas azul e violeta em 434 e 410 nanômetros, respectivamente. Essa série do espectro que Balmer estudou, com n iniciando em 2, ela ficou conhecida como a série de Balmer. Tá? Então ele pega toda a região do visível do espectro do átomo de hidrogênio. Então aqui está o espectro do átomo de hidrogênio. A linha violeta, a linha azul esverdeada e a linha vermelha. Tá? Todo o restante é escuro. Posteriormente, verificou-se que a equação de Balmer nada mais era do que um caso especial de uma outra equação, também proposta em 1888, por Rydberg, que era essa equação, ou seja, 1 sobre lambda é igual a 4 sobre b, 1 sobre n ao quadrado, menos 1 sobre m ao quadrado. Essa é a equação de Balmer, essa é a equação de Rydberg, onde RH é a chamada constante de Rydberg, que no caso aqui vale 1,09 vezes 10 a 7 metro a menos 1. Tá? Metro a menos 1 porque eu tenho 1 sobre lambda. Tá? Então, lambda é em unidade métrica, 1 sobre metro, metro a menos 1. E nm são números inteiros positivos. No caso de Balmer, n é igual a 2 e m vai variar. Tá? Para outros casos, m é maior do que n. Se a gente lembrar do modelo de Rutherford, ele propôs o seguinte, que o átomo tinha um núcleo minúsculo, era constituído a maior parte por espaços vazios, e os elétrons se encontravam ordenados em torno do núcleo. Mas de que maneira? Eles estavam em movimento? Qual era a trajetória se eles estavam em movimento? Lembra que eu comentei com vocês que Rutherford não ousou comentar se esses elétrons estavam ou não em movimento. Mas como esses elétrons vão estar arranjados então? Se eles estiverem parados, olha só o que acontece. Se eles estiverem parados, elétrons são cargas negativas, o núcleo é positivo. Isso quer dizer que se eles estiverem parados, o que vai acontecer? Eles vão ser atraídos em direção ao núcleo. Se eles estiverem em movimento, por exemplo, numa órbita ao redor do núcleo, o que vai acontecer é o seguinte. Bom, tá aqui, digamos que aqui é o meu núcleo e aqui o elétron orbitando ao redor desse núcleo. O que vai acontecer? Beleza, a física clássica diz que qualquer partícula carregada orbitando em torno de uma outra, ela vai perder continuamente energia potencial até ser atraída em direção a outra carga. Então o elétron iria orbitar numa órbita espiral até se chocar com o núcleo. Qual era a consequência disso? Lembra, o núcleo é minúsculo, tá? O núcleo é minúsculo, então é como se eu pegasse algo muito grande e fizesse ele sumir. A matéria sumiria. Eu teria um colapso da matéria. Tá? Se isso fosse verdade. Então, o que faz com que o elétron não seja atraído pelo núcleo e ocorra o colapso da matéria? O que mantém o átomo estável? Como é que o elétron se comporta ao redor do núcleo? Uma outra consequência, só para a gente comentar, uma outra consequência dessa perda contínua de energia é que o espectro
de emissão de um elemento ele também seria contínuo, porque ele iria emitir continuamente energia, tá? Então eu não teria aquelas linhas espectrais. Bom, em 1913, Niels Bohr tentou resolver isso criando um modelo atômico. O modelo atômico de Bohr foi um primeiro modelo matemático, tá, para o átomo. Ele incorporou um pouco da mecânica quântica com a mecânica clássica para poder compor o modelo atômico. Com isso, ele fez alguns postulados para o seu modelo. O primeiro deles, o elétron se move em torno do núcleo com velocidade v em um conjunto fixo de órbitas circulares. Tá? Então, o elétron ele não pode estar em qualquer lugar, ele tem que estar dentro dessas órbitas circulares. Cada órbita circular ela é específica. Contanto que o elétron se mantenha em uma dada órbita, sua energia é constante. Isso quer dizer que enquanto ele estiver nessa órbita, a atração do elétron pelo núcleo ela é contrabalanceada pela força centrífuga, ou seja, a força que empurra o elétron para fora. Com isso, ele não perde energia. Cada órbita é caracterizada por um raio fixo, R, e uma energia fixa, E. Isso quer dizer que cada órbita tem sua energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor é a energia. Quanto mais distante do núcleo, maior é a energia. A gente vai explicar isso. O momento angular do elétron, L, que é massa vezes velocidade vezes o raio da órbita, ele deve ser um inteiro múltiplo de valores de h sobre 2π. L é igual a nh sobre 2π, onde n é 1, 2, 3. O que isso quer dizer, pessoal? O momento angular do elétron ele é quantizado. Tá? Enquanto o elétron permanecer nessa órbita de raio R quantizada, ele não perde energia. Um átomo emite um fóton de energia quando ele passa de uma órbita de maior energia, ou seja, maior R, para uma órbita de menor energia, menor R. Como isso acontece? Bom, eu tenho um elétron que está orbitando ao redor do núcleo, numa órbita R1. Para que esse elétron saia dessa órbita, ele tem que absorver uma energia igual ou superior à energia da própria órbita. Quando ele recebe, esse elétron ele salta da órbita com R igual a R1 para uma órbita mais externa, R igual a R2, uma órbita de maior energia. Nesse caso, o elétron ele está no que a gente chama de estado excitado. Ele saiu do estado fundamental, o estado de menor energia, menor R, para um estado de maior energia, o estado excitado, de maior R. Só que o elétron ele não pode ficar nessa órbita de maior R por muito tempo, porque existe um gasto, um custo energético para ele ficar ali. E a gente vai aprender que tudo tende para um estado de menor energia. Então o que vai acontecer? Esse elétron ele vai querer voltar para a órbita de menor R. Só que ele recebeu energia. O que ele vai fazer com essa energia? Lembra, a energia não se cria, não se destrói, ela se transforma. Então, se ele recebeu energia, ele tem que devolver essa energia de alguma maneira. Ele devolve essa energia na forma de um fóton de energia, ou seja, emite radiação eletromagnética com comprimento de onda que é igual à diferença de energia entre a órbita de menor R e de maior R. O número inteiro N, ele restringe o momento angular, M. Lembra que a gente viu? Olha só. O momento angular do elétron ele é múltiplos inteiros de h sobre 2π, onde n aqui ó, é 1, 2, 3. Então, ele que vai limitar quais são os valores que o momento angular vai poder assumir. Então, ele vai limitar isso a valores de h sobre 2π, h sobre π, 3h sobre 2π, 2h sobre π e daí por diante. E sempre múltiplos inteiros. Esse número inteiro n é o que a gente chama de número quântico, o número quântico principal. Lembram dele? O número quântico principal. Então surgiu um dos primeiros números quânticos. O segundo número quântico está aqui, ó, o momento angular, um número quântico secundário ou número quântico de momento angular. A condição imposta a L mostra que as órbitas são quantizadas, né? Lembra que eu comentei isso?
Só que o que aconteceu? Bohr colocou isso como condição. É o que a gente chama de condição de contorno. Quer dizer, o modelo só funciona se isso acontecer. Ele não forneceu uma justificativa nem física nem matemática para essa quantização. Ele impôs. Bohr derivou uma equação para calcular a energia das órbitas permitidas. Qual é a energia da primeira órbita, da segunda órbita? Ou seja, da órbita quando n é igual a 1, da órbita quando n é igual a 2, da órbita quando n é igual a 3 e daí por diante. Tá? Ele diz que a energia de uma órbita n ela é igual a menos RH sobre n ao quadrado, onde n é igual a números inteiros, 1, 2, 3, daí por diante. Tá? E RH, lembra? É a constante de Rydberg. Aqui em unidades de energia e não mais em unidade métrica, dada a ordem de 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. Então, a partir dessa expressão, eu posso calcular a energia de qualquer uma das órbitas. Por exemplo, quando n é igual a 1, a órbita tem energia igual a 2,18 vezes 10 a menos 18. Quando n é igual a 2, 1/4 disso. Quando n é igual a 3, 1/9 disso. E daí por diante. Então, de acordo com essa equação, né, o que a gente pode dizer? Que a energia do átomo de hidrogênio ela é quantizada, restrita a valores de menos RH. Observe que os valores de energia são todos negativos. Eu vou explicar isso por quê. Tá? São todos negativos, então menos RH sobre 4, menos RH sobre 9, menos RH sobre 16 e daí por diante. O que é que eu estou observando? À medida que eu me afasto daqui, ó, tá aqui meu núcleo, aqui eu estou me afastando do núcleo, correto? À medida que eu me afasto do núcleo, esses valores vão ficando cada vez menos negativos. E por que esses valores eles são negativos? Eles são negativos porque eu estou tratando de componente de energia potencial eletrostática atrativa. Carga positiva, carga negativa. Positivo vezes negativo dá menos. Positivo vezes positivo dá mais. Negativo vezes negativo dá mais. Então, qualquer força de atração ela tem um sinal negativo. Então isso indica aqui, ó, esse valor é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse. Então aqui é onde eu tenho maior atração do elétron pelo núcleo. Aqui eu estou me distanciando, essa atração diminui. Aqui eu me distancio um pouco mais, a atração diminui. Aqui eu me distancio um pouco mais, a atração diminui. E se eu me distancio infinitamente, o que é que vai acontecer? Esse elétron ele não sente mais a atração do núcleo, então ele está fora do átomo. Todos os valores de energia são negativos. Né? Então eu expliquei. A teoria de Bohr ela convenciona que a energia do elétron ela é definida como zero somente quando esse elétron estiver infinitamente distante do núcleo. Ou seja, o elétron está livre da atração. Enquanto ele estiver sob a atração do núcleo, essa energia ela é negativa. Ou seja, a energia necessária para eu remover um elétron do átomo de hidrogênio, ela é dada aqui, ó, menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, ou seja, corresponde a eu puxar esse elétron em direção ao infinito. Um elétron em um átomo de hidrogênio encontra-se um nível de menor energia, ou seja, n igual a 1. A gente chama esse estado de estado fundamental. Quando esse elétron ganha energia, ele move-se para níveis de mais alta energia, 2, 3, 4, 5 e daí por diante. Então agora ele se encontra num estado excitado, está numa órbita mais energética. Só que ele não pode ficar muito tempo nessa órbita energética, então ele tem que fazer o quê? Retornar para o estado fundamental. Como é que ele retorna? Quando retorna do estado excitado para o estado fundamental, ele libera a energia que ele absorveu, que corresponde exatamente à diferença, por exemplo, do nível 2 para o nível 1, ou do nível 3 para o nível 1 e daí por diante. A diferença entre esses níveis, ela determina o comprimento de onda de luz emitido. Então tá aqui, ó. Eu tenho um nível final e um nível inicial. Eu tenho a diferença de energia entre esses dois níveis e a diferença de energia entre esses dois níveis vai me dar uma energia que eu posso usar, por exemplo, na equação de Planck e determinar a frequência ou comprimento de onda. Um fóton ele vai ser emitido quando o n inicial for maior do que o n final. Ele está partindo de uma órbita de maior energia para uma órbita de menor energia, certo? Então essa energia é negativa.
E um fóton vai ser absorvido quando o N final for maior do que o N inicial. Ele está saindo de uma órbita de menor energia para uma órbita de maior energia. Para que isso aconteça, ele tem que absorver energia, então a energia é maior do que zero. Bom, aqui está ilustrando exatamente isso e algumas outras séries que foram estudadas, né, semelhante à série de Balmer, aqui a série de Balmer, aqui a série de Lyman. Lembra que a série de Balmer partia de n igual a 2 para n igual a 3, 4, 5 e daí por diante. A série de Lyman parte de n igual a 1, ou seja, toda a série de Lyman ela ocorre na região do ultravioleta. A série de Balmer no ultravioleta e visível. Ok? Bom, pessoal, a gente dá uma parada por aqui, tá? No modelo de Bohr, e na próxima aula a gente continua falando da estrutura eletrônica do átomo.